Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro do profeta Jeremias. E quando o Jeremias é conhecido como profeta chorão, não é à toa, porque ele está vivendo um momento muito difícil, porque o povo estava longe de Deus e ele precisava sacudir o povo com as suas palavras, mas havia uma indiferença. Por mais que Jeremias falasse, por mais que ele pregasse, as pessoas estavam tão ocupadas com os seus pecados e com a sua vida longe de Deus, que o povo não estava dando a mínima. Sabe, queridos, às vezes, o sentimento do nosso coração é muito parecido com o sentimento do profeta Jeremias. A gente fala, e nem sempre as pessoas dão ouvidos. Existe muita gente que está indiferente, como se nada tivesse acontecendo. Eu entendo muito bem o coração do profeta Jeremias. E no capítulo de número 8, 9, são os capítulos da leitura de hoje, mas especialmente no capítulo 8, no verso de número 10, o texto diz assim: desde o mais humilde até o mais importante, sua vida é dominada pela ganância. Parece que Jeremias não está falando do tempo dele, parece que ele está falando do nosso tempo. A ganância tem tomado o coração das pessoas. E não é uma questão de ser rico ou pobre. Desde os mais humildes até os mais importantes, em todas as esferas sociais, a ganância tem dominado o coração das pessoas, naquela época e na nossa época também. Mas a palavra do profeta Jeremias agora se volta para os líderes religiosos. E olha só o que ele diz: até meus profetas e sacerdotes agem desse modo. Todos são impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz. Olha, a denúncia do profeta Jeremias agora se volta para os líderes religiosos, os profetas e os sacerdotes. Você se lembra que os profetas tinham a incumbência de trazer a palavra de Deus ao povo, e os sacerdotes tinham a incumbência de levar as necessidades do povo a Deus. No entanto, a ganância também tomou conta do coração dos líderes religiosos e Jeremias os chama de impostores. Oferecem sacrifícios superficiais, curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Imagina você querer cobrir um câncer com band-aid. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Falando palavras mansas e delicadas quando o problema, a raiz, a causa não estava sendo tratada. Então, os líderes religiosos estavam oferecendo curativos superficiais para uma ferida mortal, diz a palavra de Deus, e estavam dando garantias de paz quando não havia paz. Então, esta era uma denúncia muito séria, porque esse desvio de conduta das pessoas em todas as classes sociais e esse desvio de conduta dos líderes religiosos estava levando o povo ao pecado. E por estarem levando o povo ao pecado, as pessoas estavam se distanciando de Deus. Eu li essa semana uma frase muito interessante, eu não sei quem é o autor, mas diz o seguinte: antigamente, quando o pastor pregava contra o pecado, as pessoas se arrependiam do pecado.
Hoje, quando o pastor prega contra o pecado, as pessoas mudam de igreja. E tem muita gente que não quer ouvir a mensagem verdadeira do Evangelho, preferem curativos superficiais, ainda que tenham feridas mortais. Prefere uma mensagem de paz e sossego, ainda que estejam em conflitos profundos em seus corações. Que Deus tenha misericórdia da Igreja do Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós temos clamado pela Tua misericórdia nesses dias difíceis que estamos vivendo. Como o profeta Jeremias, sentimos, ó Deus, o peso da indiferença. E nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a mantermos os nossos olhos firmados no Senhor e a proclamarmos a verdade da Tua palavra nesse tempo tão difícil que vivemos como igreja nesta nação. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida e dá-nos um coração sensível à Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?